Olá, alunos e alunas. Vamos continuar com nossas aulas de matemática, falando hoje um pouco sobre as frações. Mas o que é uma fração? A fração ela é um modo de representar algo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, a fração nada mais é do que uma repartição, uma divisão, sendo que essa divisão tem que ser em partes iguais. Assim, toda fração ela representa uma divisão. O que é fração? Tudo que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. A partir do momento que você pega um inteiro e divide ele em partes iguais, então você está fracionando esse inteiro, ou seja, você está dividindo ele, formando frações. A gente pode observar que essa laranja, quando ela não foi dividida, ela está representando o inteiro. A partir do momento em que ela é dividida em partes iguais, então cada uma dessas partes vai representar uma fração dessa laranja. Ao fazer cortes em algo, estamos dividindo, resultando em partes iguais, ou seja, em frações. Os termos da fração. A fração ela é representada por números, onde um fica na parte de cima e o outro fica na parte de baixo. O número que fica na parte de cima ele é chamado de numerador e o que fica na parte de baixo é chamado de denominador. E o numerador ele representa as partes do inteiro, ou seja, a quantidade de partes que você subtraiu ou está considerando daquele inteiro. E o denominador está indicando em quantas partes o inteiro foi dividido. Como a gente pode observar nessas imagens, tem vários tipos de fração, onde na primeira tem 2 sobre 4. Essa fração a gente chama ela de 2/4, onde esse 2 significa a quantidade de partes que você está considerando dessa fração, ou que foi retirada, ou que ficou. E o 4 vai significar a quantidade de partes em que você dividiu o inteiro. Numerador é as partes do inteiro. Denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Essa pizza, ela foi dividida em quantas partes? Se a gente observar, o número de baixo, ou seja, o denominador é o 6. Isso indica que esse inteiro ele foi dividido em 6 partes e que cada uma dessas partes é chamada de 1/6. Vamos ver alguns nomes de algumas frações. Quando o inteiro ele não foi dividido, ele é representado pelo 1, ou seja, inteiro. Quando ele foi dividido em 2 partes, é 1/2. Em 3 partes, cada parte é 1/3. Em 4 partes, cada uma das partes é 1/4. Em 5 é 1/5. E em 6 é 1/6. 1 sobre 2 lê-se 1/2. 1 sobre 3 lê-se 1/3. 1 sobre 4 lê-se 1/4. 1 sobre 5 lê-se 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1 sobre 7 é 1/7. 1 sobre 8 é 1/8. 1 sobre 9 é 1/9. E 1 sobre 10 é 1/10. Então, essa é a forma de ler a fração. Mais alguns exemplos. 3 sobre 6 lê-se 3/6. 4 sobre 7 lê-se 4/7. 7 sobre 8 lê-se 7/8. Lembrando que o numerador, que é o que fica em cima, você fala o nome dele normalmente. 3, 2, 1. O denominador é que você muda o nome. É sexto, é sétimo, oitavo, nono, meio, no caso do 2. A partir do denominador 11, ou seja, quando o inteiro for dividido em 11 partes, então a gente tem que acrescentar a palavra avos ao nome do número. Por exemplo, se o meu inteiro foi dividido em 11 partes ou em 12 partes, por exemplo,
e tem uma dessas partes representado pelo nome 1, 12 avos. Você fala o nome do número normalmente e acrescenta a palavra avos, ok? A partir do denominador 11, você fala o nome do número normalmente e acrescenta a palavra avos. Em um inteiro, a gente pode representar várias frações. Quando ele está inteiro, ele é representado pelo 1. Quando ele for dividido em duas partes, cada uma das partes é 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Em 3 partes, é 1/3 do inteiro, certo? Agora, nós vamos representar a forma numérica e escrita das frações. Nós podemos observar essa pizza, ela foi dividida em algumas partes e foi retirada algumas. Essa primeira parte, ela foi dividida em 4 partes, foi retirada uma e ficou 3/4. 3 de 4, tinha 4, tirou uma, ficou 3, então ficou 3 de 4 partes. Então, a gente lê essa fração 3/4. Na segunda, nós temos uma pizza que foi dividida em 6 partes, foi retirada 3 e ficaram-se 3. Então, a gente lê 3 sobre 6, ou 3/6, que é o mesmo que 3, que é a quantidade que sobrou ou que foi retirado, e sexto, que é a quantidade de partes do inteiro, que é 6. Então, é 3/6. A terceira pizza foi dividida em duas partes iguais e foi retirada uma e ficou uma. Então, ela foi dividida em duas partes. E cada uma dessas partes é chamada de 1/2. Nessa daqui, essa primeira foi dividida em 8 partes. Em 7 partes, perdão. Foram tiradas 3 e sobraram 4. Então, 4/7, que é a quantidade de pedaços que restou. De 7 sobraram 4, então 4/7. Essa próxima, ela foi dividida em 8 partes. Foram tiradas 3 e sobraram 5. Então, sobrou 5/8. 5 de 8 é 5/8. Essa próxima pizza foi dividida em 10 partes. Foram retiradas 5 partes. Então, foram retirados, ou que restaram, 5 de 10, que a gente lê 5/10. Então, essas são algumas formas da gente ler as frações. Agora, nós vamos ver algumas questões envolvendo frações. Marque a fração que representa a parte de cada figura. Ou seja, na letra A nós temos um inteiro dividido em 3 partes e foi pintado uma. Então, foi pintado 1 de 3, ou seja, 1/3. Na letra B nós temos um inteiro que foi dividido em 4 partes e foram pintadas 2. Então, foi pintado 2/4. Na letra C nós temos um inteiro que foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes foram pintadas 3. Então, foram pintados 3/5. Na letra D, nós temos um inteiro que foi dividido em 6 partes. Dessas 6 foram pintadas 3. Então, foram pintadas 3/6. Na letra E, nós temos um inteiro dividido em 2 partes e pintado uma. Então, foi pintado 1/2. Certo? Então, vamos continuar. Todo dia, Júlia prepara 4 ovos para o café da manhã. Ela comprou ovos para consumir em 3 dias, quarta, quinta e sexta. Hoje ela preparou a porção referente à quarta-feira. Que fração representa essa porção? Todo dia ela prepara 4 ovos. Se ela comprou para 3 dias, então em cada dia ela vai preparar 4. Então, na quarta ela preparou 4, na quinta ela vai preparar mais 4 e na sexta mais 4. Observe que essa quantidade de ovos que ela comprou, ela dividiu em quantidades iguais para cada dia, para 3 dias. Então, ela comprou quantos ovos? Ela comprou 12 ovos e separou em grupos de 4.
Cada um desses grupos ela vai preparar em um dia. Então, ela preparou 4 na quarta, vai preparar 4 na quinta e 4 na sexta. Isso significa que o inteiro dela aí são 12. Ela dividiu em 3 grupos. Se ela já usou um grupo, então ela usou um terço. Um terço de 12 é 4. Então, ela já usou um terço, ela vai usar um terço desses ovos por dia. Guilherme comprou uma barra de chocolate e fez a seguinte divisão com seus amigos. Ele deu 2 pedaços para Ana, 3 pedaços para Felipe e 5 pedaços para Lúcia. A pergunta é: qual a fração da barra de chocolate cada amigo de Guilherme recebeu? Nesse caso, a gente tem que observar quantos pedaços tem nessa barra de chocolate. A gente pode observar que ela tem 10 pedaços. Então, Ana, ela recebeu 2 décimos, ou seja, de 10 pedaços ela recebeu 2. Felipe recebeu 3 décimos, ou seja, desses 10 ele recebeu 3. E Lúcia recebeu 5 décimos, ou seja, de 5 pedaços ela recebeu 5. Então, 2 décimos mais 3 décimos mais 5 décimos é igual a 10 décimos, ou seja, é igual a barra inteira. Então, essa é a fração da barra de chocolate que cada amigo de Guilherme recebeu. 2 décimos de Ana, 3 décimos de Felipe e 5 décimos de Lúcia. Marcela comprou uma pizza inteira e quando o vendedor perguntou em quantos pedaços ele deveria dividir, ela disse: corte a pizza em pedaços de 1/6. 1/6. Então, nós vamos descobrir qual das alternativas representa a fração certa de fatias que Marcela pediu para cortar a pizza. Ela disse que quer 1/6. Isso significa dizer que a pizza tem que ter 6 pedaços. Então, qual dessas alternativas vai ter essa pizza? Na alternativa A tem 2 pedaços, então não é a alternativa A. A B tem 4 pedaços, a C 6 pedaços, a D 3 pedaços, a E 5 pedaços e a F 8 pedaços. Então, em qual das alternativas tem a pizza dividida em 6 pedaços? A alternativa C, onde cada um desses pedaços vai representar 1/6. De acordo com a parte colorida das imagens, qual fração é representada por 1/3? Quando tem esse tipo de questionamento, você tem que observar o número que está embaixo. Ele vai indicar a quantidade de partes que o inteiro foi dividida. E a parte superior, a parte de cima, vai indicar quantas partes está sendo considerada, ou que foi pintada ou que ficou sem pintar. Nesse caso, a gente está querendo a parte colorida, ou seja, a parte pintada. Então, nós vamos procurar aquela imagem que foi dividida em 3 partes iguais e uma das partes foi colorida. A gente pode observar que nessa não está na letra A, porque na letra A tem 8 pedaços. Então, a alternativa correta é a alternativa B, onde o inteiro foi dividido em 3 partes iguais e foi colorido apenas uma, 1/3. Certo? Marque um X na alternativa que pode ser representado pela fração 1/2. 1/2 está querendo dizer que não pode ser representado pela fração 1/2, perdão, que não pode ser. A gente vai procurar aquela figura em que não representa a metade. A parte colorida não representa a metade. Ou seja, o inteiro, para representar 1/2, o inteiro tem que ser dividido em 2 partes iguais. Então, qual dessas imagens não representa uma fração de 2 partes iguais? É a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E ou a letra F? Bom, a gente pode dizer que aquela que não foi dividida na metade é a letra E. A letra E, ela representa 1/3, ou seja, ela foi dividida em 3 partes iguais. Correto? Vamos prosseguir.
Complete as frações com os numeradores referentes à parte da pizza que ainda não foi consumida. Observe que cada imagem está representando uma pizza que foi dividida em uma determinada quantidade de pedaços e que foram consumidos alguns e sobraram outros. Nós vamos representar a quantidade de pedaços que ainda está na pizza. Na primeira pizza foi consumido, ela foi dividida em duas partes, porque o número que está na parte de baixo, ele representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, nessa primeira pizza, ela foi dividida em duas partes, foi comida uma e sobrou uma parte. Então, ela foi dividida em um meio e sobra um meio, porque um meio foi consumido. A segunda pizza, ela foi dividida em 4 partes. E resta quantas partes? Resta uma. Então, resta 1/4. Na terceira pizza, foi dividida também em 4 partes e restam 3 partes. Então, restam 3/4. Na quarta pizza, ela foi dividida em 3 partes, foi consumida uma e resta 2. Então, restam 2/3 da pizza. Coloque a fração correspondente à parte pintada de cada imagem. Nós vamos observar que a primeira imagem ela foi dividida em 2 partes iguais e foi pintada uma. Então, ela representa uma parte de 2. Então, a parte pintada é 1/2, ou seja, a metade. A segunda figura também foi pintada uma e ela foi dividida em 2 partes. Então, também representa 1/2. Na terceira imagem foi pintada 2 partes e o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, a fração que representa a parte colorida é 2/3. A terceira imagem foi pintada uma parte e foi dividida em 3. Então, a parte colorida representa 1/3. A quinta imagem foi pintada 3 partes e foi dividido todo em 4 partes. Então, está colorido 3/4. A sexta imagem ela foi dividida em 8 pedaços e foram pintados 6. Então, foi pintado 6/8. Certo? Observe que nessa questão nós estamos considerando a parte colorida e a parte do todo. A parte colorida de cada imagem e a parte em que cada inteiro foi dividido. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.